falar então da H1N1, a pandemia de gripe, que em 2009 foi nomeada de gripe suína e também como gripe A, foi um surto global, né? Todo mundo lembra. Os primeiros casos do vírus influenza A, subtipo H1N1, ocorreram no México, aí rapidinho foi espalhando pelo mundo todo, ficou todo mundo apavorado. Nesse ano, o vírus voltou a assustar a população brasileira, infelizmente, e principalmente a população daqui de São Paulo. Até o mês de maio, a gente está em junho, mês passado, até o mês de maio, presta atenção, os números registraram 328 casos da gripe A na capital paulista, sendo que 55 resultaram em óbitos. E a gente fica pensando, puxa vida, como é que a gente faz para se proteger e para proteger a nossa família contra esse vírus? A doutora Raquel Moarec Garcia é médica infectologista do Hospital Lefort, uma pessoa que eu gosto muito. Eu acho você super didática e adoro aprender contigo, Raquel. Muito obrigada por ter vindo, viu? Prazer é meu. Ela fala de um jeito fácil e a gente fala, puxa vida, então vamos prevenir, vamos fazer tudo isso. Vamos conhecer. Então vamos conhecer, vamos sentar aqui para a gente explicar um pouquinho, né? Primeiro, entender sobre essa gripe. Sim. Ela é diferente daquela que todo mundo conhece, que é a convencional, né? Nós temos época de inverno. Por que época de inverno, primeiro? Inverno é porque fica mais fechado os ambientes, as pessoas se agrupam mais, tá? Então o vírus circula mais. É muito mais frequente nesta época por este motivo. Por a gente manter porta fechada, janela fechada, e isso transmite mais. O que é a gripe? Nós temos diferença de resfriado e gripe. Então, resfriado é aquela pessoa que chega com o rosto congesto, um pouquinho cansadinha de 1, 2 dias e ela já fica boa. Agora, a gripe, não. Ela começa de um dia, já tem aquela prostração, aquela febre alta, começa uma tosse, uma coriza importante e não melhora no primeiro dia. Ela vai progredindo até apresentar um quadro mais grave de 3 a 4 dias. Ela, ao contrário, piora, né? Ela vai piorando. É diferente do resfriado. E como é que são os sintomas da H1N1, que eles são diferentes da gripe convencional? Então, os sintomas... Não, eles não é que são bem diferentes, eles são até parecidos, só que a intensidade do H1 é um pouco maior. Então, o que o outro dá uma tosse leve, pouquinho, a gripe vai progressivamente aumentando a tosse. O que o outro daria uma febre de 38, 38 e pouquinho, a febre do H1 vai até 39, vai aumentando. Então, a prostração é maior. E temos um comemorativo mais grave, que seria a falta de ar, o cansaço da pessoa. A gente fez um quadro, né, que é um diagrama dos sintomas da gripe A. Vamos olhar, porque assim a gente já vai memorizando, porque eu acho que é importante a gente ficar muito atento a todos esses sintomas, não é? Sim. Então, no corpo em geral, o que a pessoa sente? Ela fica prostrada, fica cansada, e ela dá uma dor muscular importante, podendo até ter dores musculares muito mais nas pernas do que o normal. Tem uma febre progressiva de não melhora, aí fica mais torporosinho, mais sonolento, aquela pessoa que não quer levantar da cama. Isso é gripe. Agora, afeta o lado psicológico também. Sim, afeta. Letargia, fica mole, fica mais não quer fazer moleza, porque a nada. gente sabe que febre, ele desidrata a pessoa. E a hora que você está cansado e doente, você não quer tomar nem água. E não tomando água, você não hidrata. Bom, e também não quer comer nada, né? Tem a falta de apetite. Aí na parte de nariz, garganta... Então, olha, resfriado, a gente fala que é quadro respiratório alto. Então entra rinite, sinusite, todas as faringites são altas. Isso é resfriado. A gripe não. Ela atinge e desce até o pulmão. Então ela vai do quadro respiratório alto até o pulmão. Então a falta de ar... Tem a coriza, tem o quadro alto, tem a tosse, mas o quadro pulmonar de cansaço... Ela atinge a parte da nasofaringe e do sistema pulmonar também. Total, até embaixo. Por isso que tem muita associação de gripe com pneumonia. Tá. E tem algum sintoma gástrico? Pode ter a indigestão... Assim, todo quadro que leva um quadro de prostração do corpo todo... pode ter náusea, pode ter vômito, pode ter intolerância a todos os tipos de coisa que apresenta, eu não quero comer, eu não quero ter isso. E o intestino, como é que fica? Ele pode ter dor abdominal por ingesta de ar corrente, pode ter um pouco de dor abdominal. Criança é mais frequente dor abdominal. Diarreia. Pode ter diarreia. Pode ter diarreia. Sim, pode ter. Tudo faz parte de um quadro geral do indivíduo. A gente tem que saber separar do joio do trigo. Nem tudo é grave. Quem que é grave? Aqueles que já têm um comemorativo de pressão alta, diabetes, já tem alguma imunossupressão por algum motivo, já tem um portador de algum câncer. A gente fala que nessas pessoas, os asmáticos, a gente fala que o quadro é mais
propenso à gravidade. Então, eles é o que tem que tomar mais cuidado. Esses óbitos que foram registrados são de pessoas assim? É assim, a análise dos óbitos ainda estão sendo feitas, mas a gente fala que quem tem fator de risco de gravidade, o quadro é mais grave. Então, é eles que a gente tem que tomar mais cuidado. Por isso que a vacinação é indicada para abaixo de 2 anos e acima de 60 e para os fatores de risco, indicados por receita médica. Então, se você é hipertensa, faço uma receita para você tomar a vacina e você ganha essa vacina. Porque você tem um risco de gravidade se apresentar a gripe. Não que todos não tenham, mas os de fator de risco são mais graves. Agora, mesmo os que não estão nesse grupo de risco, eles devem tomar a vacina? Eu acho que todo mundo deve vacinar. Só que a gente tem o que é o de risco maior e o que o governo nos ajuda. Mas acho que todo mundo pode vacinar. Então vamos entender quais são, além... não vamos falar de prevenção agora, não. Vamos antes falar das formas de contágio, né? Sim. Como é que a gente pode, tomara que não, mas contrair essa doença? Então, a gente sabe que uma pessoa gripada hoje, ela já estava transmitindo de 1 a 2 dias antes até 14 dias, tá? Principalmente é 7, mas pode ser contágio até 14 dias. Então, se você... A gente alega, fala, eu tomei a vacina ontem e eu apresentei gripe. Mas você não sabe se você já estava em contato com o vírus nesses 14 dias. Então, tomar a vacina numa época que você tem dúvida se você está gripado ou não é uma boa coisa ainda. Você tem que ter certeza que você não está num ambiente de gripe ou que esteja circulando para poder tomar de forma correta essa vacina. Então, assim, o ideal é saber se você teve um contato recente. Se você contato comigo, eu tenho gripe, você pode manifestar até 14 dias a gripe. Se você tomar a vacina, você vai dar a culpa na vacina. Com certeza. Agora, como é que a gente pega essa vacina? Tem algumas formas de contágio, né? O quê? Mais específicas. Por exemplo, através do espirro de alguém a gente pode pegar? Entrar em contato com gripe, a gente fala gotículas, né? O espirro transmite. Então, se a pessoa está espirrando, ela está tossindo, ela não põe a mão adequadamente, não coloca... Ela transmite. Ela transmite. Com que distância? Por exemplo, a gente até 1 metro. Mas aí transmite mesmo, se eu tô aqui, num ambiente fechado contigo, se eu tiver com a gripe, espirrei, aí você já pegou? Pode vir chegar em mim. Mas você pode eu posso não pegar. Forte e não pegar. Posso não pegar. E tem algum jeito da gente... evitar? É você tossir com etiqueta, que depois nós vamos passar aqui pra gente orientar. Não, pra quem tá com a gripe, tossir com etiqueta. Ou pra quem tá tossindo e nem sabe que tá com a gripe, tossir com etiqueta sempre. Sempre. Espirrar com etiqueta sempre e tal. Mas pra quem não quer pegar, tem gente que... Tem que tomar os cuidados. Então, por exemplo, eu brinco com meus pacientes. Vá ao cinema às 10 da manhã, não vai às 2 da noite, onde que tá cheio de gente, um do lado do outro, onde tem... A pessoa tosse, você não vai educar todo mundo ao seu lado, mas você tem que evitar o aglomerado de pessoas e procurar ambiente onde seja ventilado o ar. Se você não for ventilado, o ambiente circula. Agora, até onde der, né? A gente tá vendo ali o ônibus lotado, né? Aí já é difícil, porque o cara então, tem que pegar o ônibus naquele horário. A gente evita o seguinte, o indivíduo que teve gripe este ano, ou já apresentou um quadro pulmonar, ou já tem uma quedinha da imunidade neste período, a gente fala, evite o aglomerado durante este inverno, porque a sua imunidade já está com um degrauzinho a menos. Por exemplo, ficar colocando a mão nas coisas, pegar no corrimão, na escada rolante. Não põe a mão na boca. Evita. Você vai comer? Lave bem as mãos antes de se alimentar, tá? Você vai pegar num lugar onde você não sabe... Corre no corrimão, mas depois você põe a mão na boca, você esquece, pega em dinheiro, pega em tudo quanto é lugar. Outro dia eu vi uma matéria na televisão até mostrando uma missa onde o padre já evitou o beijo, né? Não é para cumprimentar. Acho isso muito legal da parte deles, eu acho que é muito importante. Então, o ideal é não cumprimentar mesmo, com beijinho, não cumprimentar. Com aperto de mão? Aperto de mão também não, né? Você tá ali, o gotículo então tá é aqui. Assim, oi? É oi. Para todas as pessoas, que a gente não vai saber nunca quem tá com vírus ou não. Nessa época de porque, gripe, por exemplo, pandemia, você pode estar... Tomara que não, tá, Raquel? Mas você pode estar com a gripe... Acho que eu não pego nem resfriado. De tanto contato que você deve ter com a doença todos os dias, né? Mas vamos imaginar, você tá com a gripe, mas tá aqui ótima, linda, tá tudo bem. E, de repente, você só vai apresentar o sintoma daqui a uns 5 dias. Você falou que dura 14 dias, né? É assim, se você tá com gripe, eu trato você... Se ainda assim você pode transmitir até 5 dias, seria 5 dias do tratamento, mais 2, 7 dias. Mas se você não toma o remédio, não tomou e já está saindo do quadro gripal, você ainda é transmissor até perto de 14 dias. A gente fala de 10 a 14 ainda. Então o ideal mesmo é a gente... não cumprimentar com beijinho nem mãozinha. Vamos cumprimentar pelo Facebook.
Eu acho bom. A gente dá um curtir ali, Fica legal, né? Faz acho uma bom. carinha bonitinha de sorriso com um beijinho. Isso. Tem uma que tem um beijinho de lado, assim, com coração, Tem que muita, é fofa. olha, muito quadro, tá? Porque realmente a gente A brinca, mas é internação muito está mais sério, né? grave, as pessoas não vacinaram adequadamente, mas ainda temos casos graves de gripe, tá? Bom, a gente precisa se cuidar mesmo. No próximo bloco, você vai aprender um pouco sobre essas dicas, etiquetas, como é que se espirra, como é que você deve tossir, como é que você lava as suas mãos. Então, vamos ficar atentos, gente, porque é sério. Agora, ó, a gente tá falando sobre a gripe e é muito mais sério do que a gente imagina. A doutora Raquel Morrec não quis me deixar de cabelo em pé, mas aqui no intervalo ela já me deixou, porque ela tava me contando, assim, coisas sérias, né, e que a gente nem tem noção. Olha, E ela trouxe o coisa enfermeiro dela. Cláudia, desculpa. Fala. Todo mundo pode vacinar. Acabaram de me perguntar aqui, mas eu posso tomar? Pode. Todo mundo pode tomar a vacina. As pessoas, porque não está no grupo de risco, ou não está nos 60 anos ou abaixo de 2, não vacina. Não, se tiver condições, vão tomar a vacina. Então não é todo mundo pode, todo mundo deve. Deve tomar. Se tiver condições, vacine. Vacinem, isso é Ó. o mais importante. Acabei de escutar uma coisa disso aqui, então vamos fazer o que tem que Muito vacinar. bom. Tem que vacinar então. Alexandre. Eduardo. Eduardo. Gente, hoje eu tô. Tem dias que a gente tá que tá, né? Hoje é o trabalha meu comigo. dia. Eduardo, auxiliar de enfermagem. É enfermeiro. Do serviço de controle que E ele trabalha veio comigo. aqui nos ensinar, então, a fazer esses cuidados, tá certo, Sim, Eduardo? isso mesmo. Deixa eu ficar aqui no meio Por pra não favor. ficar de costas pra você, doutora. Eduardo, então vamos lá. A gente tem álcool, tem sabão. Sim. Eu não tenho uma torneira aqui. A gente vai fazer a demonstração com álcool gel, mas os passos que eu vou demonstrar são os mesmos que a gente utiliza para lavar as mãos com água e sabão. Tá. A higienização ela pode ser com água e sabão ou com álcool gel. Tá. Então, primeiramente, a gente vai colocar o álcool nas mãos, tá? A gente vai espalhar, entrelaça os dedos, tá bom? Dorso. Polegares. E os punhos. Bom? A única diferença aqui, né? Às vezes pode ficar um pouquinho ainda molhado, eu coloquei um pouquinho mais de álcool, a gente retorna fazendo o mesmo processo aí, tá bom? A única diferença é que não tendo uma torneira, a gente não precisa enxaguar as mãos. A lavagem das mãos tem a necessidade do enxágue e depois a secagem com o papel toalha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu fizer assim, igual todo mundo faz, né? Sair. Tá tudo bem? Não, aí eu vou não. fazendo assim no meio do caminho, aí eu vou e passo a mão assim na calça. Pelo amor de Deus. A importância dos passos da higienização das mãos é que a gente atinja todas as regiões das mãos. Interdígitos, unhas. Se a gente só faz aquela, né? Se a gente só benze as mãos ali assim, não tem... Não adiantou nada, não só adiantou gastei nada, álcool. Só gastou álcool. Agora, não adianta só o álcool, precisa lavar também as mãos com água e sabão. O né? álcool gel ele pode ser utilizado até 5 vezes seguidas, depois é necessário que faça a higienização com água e sabão para retirar o resíduo, porque o álcool ele tem outros produtos para dar essa liga, né, esse gel. Então é necessário que faça a higienização das mãos com água e sabão para retirar esse excesso, depois pode continuar utilizando por mais 5 vezes. Tá. Agora, no caso da gente usar o sabão líquido e sabão em pedra, tem a mesma força para descontaminação? O ideal é que a gente utilize sabão líquido. O sabão em pedra, ele costuma... A gente vai lavar as mãos e ele vai ficar contaminado. A umidade e o excesso de água que às vezes fica ali pode juntar alguns micro-organismos e ter uma proliferação de micro-organismos, de bactérias. Então, o ideal é que seja o sabonete líquido. Aquele sabonete, por exemplo, às vezes a gente vai num ambiente público, que já aconteceu, de ir num ambiente público e não ser sabão líquido. É difícil, mas tem. Ser sabão em pedra. É melhor, então, não lavar as mãos? Você pôs uma dúvida. É complicado. Assim, o sabão em pedra, além dele ficar com aquelas fissuras e o acúmulo de água no lugar, o ideal é não usar. Porque ele deve estar acumulado de Bom a de gente bactérias. saber, né? Porque às vezes a gente acha que tá fazendo um grande feito. Aí Lava a lava mão, a pelo mão com menos aquele com sabão água, já que não de tem. rachadura. Aí aproveita a toalhinha que tá pendurada ali, bem Toalha. preta, suja, aí enxugou. Toalha Aí de- contaminou mais, né? Toalha de tecido num lugar público onde você não conheça, úmido, não. Nem pensar em usar. De maneira alguma. A gente lava as mãos e usa Papel toalha. papel toalha. Isso. Olha aí, é bom a gente saber disso também. Quem tem hábito de lavar a mão e não enxugar, não secar as mãos,
Tá correndo algum risco extra? É importante secar as mãos? É importante secar porque para manter até a higiene do ambiente, né? Porque se a gente não seca as mãos, a gente vai molhar todo o ambiente. Mas na verdade, a partir do momento que eu enxaguei, eu já eliminei, já retirei ali os micro-organismos que estavam nas mãos naquele momento. Mas se eu não seco as mãos, eu saio molhando o ambiente e aí eu vou sujar o ambiente. Eduardo, você falou ainda há pouco que a gente só pode usar o álcool 5 vezes, né? Mas por quê? Então, Tudo emoliente, porque porque assim, álcool só age com a mão limpa. A gente tem pressuposto que ela já lavou a mão e foi usar. Então a gente já diminui um pouquinho aquela flora local. Acumulando muito álcool local, ele vai fazendo uma secura, uma alteração da mão e aí também não entra de forma correta acima de 5, 6 vezes. Foi feito alguns trabalhos onde mostrou que até 5 vezes você tem uma diminuição da carga bacteriana da mão, onde você possa conviver normalmente. Acima disso, ele já não tem a sua ação tão adequada que diminuição de flora. Então, o ideal realmente é lavar até as 5. mãos. O ideal é o quanto mais rápido você fizer mais, Agora, melhor. é importante usar o álcool como quando veio a pandemia da gripe, todo mundo andava com álcool na bolsa, Ainda é. vendeu-se álcool de monte, né? Ainda é importante? Sim, eu tenho no carro, eu tenho no bolso, eu tenho na bolsinha, eu tenho tudo quanto é Só lugar. lavar as mãos não é o suficiente? Para um momento de alguma coisa, lavando a mão de forma ideal, que nem eu te falei, lavar as mãos de forma correta, interdígitos, unhas, Lavar o punho. Lavar o punho, fazer corretamente, lavar a mão, está correto. Podemos parar por aí. Tá. Mas se não tiver condições de ter uma pia, o ambiente tem que ter um álcool gel. Perfeito. Eu vi que vocês têm uma máscara aqui, né? O Sim. uso de máscara ainda se faz necessário? A máscara, ela tem 2 tipos, né? Ou 3, ou alguns outros tipos que não vêm ao caso. Mas a máscara indicada para diminuição de contágio é uma máscara branquinha, aquela simples, que a gente fala máscara cirúrgica, tá? Mas aquela máscara ali é uma máscara mais pesada, onde tem um controle maior e diminui, mas é mais ambiente hospitalar. Agora, aquela máscara cirúrgica branquinha, quando teve a pandemia, todo mundo usava, a gente chegava no aeroporto, tava Já todo mundo de tinha. máscara. Hoje em dia, a gente não vê mais ninguém usando máscara. Mas não, se você precisar usar, não tem problema. Ela protege você no ambiente fechado, que é o ideal. Então, se ela já tem um fator de risco, se ela acha que a imunidade dela já está baixa e ela vai estar num ambiente, ela pode usar É máscara. bacana usar. Tá bom. problema. E vamos ver como é que a gente espirra, então, com etiqueta, né? A gente tem algumas imagens que mostram isso. Como é que é? Tem aí? Vamos passar? Me conta, Eduardo, tem muita gente que espirra e nem protege, né? Então, o ideal é que a gente não utilize a palma das mãos como proteção. Que a gente utilize ou o papel, né, um papel toalha descartável no momento que a gente for espirrar, né? Então, que a gente utilize como proteção. Caso não tendo o papel toalha, a gente pode utilizar a manga da camisa, né? Ou essa região do braço, né? Então, eu tuço nesse local. O ideal é que sempre depois que a gente tossir ou espirrar, que a gente faça a higienização das mãos. E jogar o papel. E o Cada papel sempre no lixo. Não é para deixar do lado da hora que trabalha. E reaproveitar o lenço de pano? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Gente, vamos ficar atento. A gente leva isso tudo de um jeito muito leve até você, mas é importante a gente fazer isso tudo com muita seriedade, porque a doença é séria, infelizmente, né, doutora? Doutora Raquel Moarec Garcia, infectologista. E Eduardo Coelho, enfermeiro do Hospital Leforte. O site do hospitaleleforte.com.br, o telefone 3723-4700, a quem eu agradeço a presença de vocês dois. Muito obrigada, viu? E até a próxima. Até a próxima. Muito bom Prazer falar em contigo. revê-lo. Não quero ficar dando exemplo de beijo, de abraço. não pode fazer mas, isso. é um carinho, né? Que ela é fofa, dá vontade de beijar. E eu que sou beijoqueira, como é que eu vou fazer com isso, doutora? Para um pouquinho. Para não um dá pouquinho? Ainda. Espera o inverno passar para beijar. Isso é triste, hein? Isso é triste. Esperar esse inverno passar pra gente poder abraçar, beijar quem a gente gosta. Oh, meu Deus do céu.